Qual é? Bom? Que Fallout é um mundo pós-apocalíptico, resultado de uma grande guerra nuclear, vocês já estão carecas de saber de tanto me ouvir falar. Assim como vocês já devem ter percebido que o universo de Fallout é predominantemente uma grande ficção científica, pegando elementos reais da nossa física, química e até mesmo da geopolítica e extrapolando para criar uma grande história. Mas se tem uma coisa que sempre me intrigou e eu não vejo praticamente ninguém falando a respeito, são os elementos místicos, sobrenaturais e até mesmo divinos desse universo. Temos acontecimentos, personagens e evidências que o universo de Fallout não é um universo puramente material, mas como também existe um lado cósmico, um lado místico e fantástico ali que a gente vai explorar hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelvin Oliveira e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo dos mundos de fantasia e ficção científica que a gente tanto gosta. Aqui é um espaço que eu compartilho as minhas paixões com quem tá disposto a ouvir o que eu tenho a falar. Menos a fanbase de Warhammer. Parece que agora eu sou o inimigo número 1 da fanbase de Warhammer. Eu odeio você. Kelvin Oliveira Games. Eu nem sei quem você é. Mas eu ainda gosto de todos vocês e vocês são todos bem-vindos aqui. No vídeo de hoje vamos explorar o místico, o fantástico e os deuses do universo de Fallout. Vamos falar de lore. Para começar, tem aqueles breves disclaimers que eu sempre faço, né? Como base para esse vídeo, eu tô usando a Wikifandom de Fallout, mas principalmente a minha experiência com os jogos e a minha interpretação de alguns elementos da lore. Isso pode significar que algumas coisas que eu vou dizer aqui são pura viagem da minha cabeça, mas eu vou tentar deixar claro quando algo tá realmente na lore e quando é minha interpretação. Até porque eu já percebi em vídeos anteriores que vocês gostam quando eu começo a elaborar umas teorias malucas e falo a minha interpretação noiada das coisas. Para falarmos da nossa primeira grande evidência de algo místico no universo de Fallout, a gente vai voltar no tempo, vai voltar muito no tempo, mais precisamente para o ano de 11.000 BP. Fazendo uma breve contextualização, eu particularmente não conhecia a expressão BP quando a gente fala de anos. Quando eu pesquisei, eu entendi que BP significa Before Present, ou seja, antes dos tempos atuais, né, considerando 1950, que foi mais ou menos quando essa nomenclatura foi criada. Dá aproximadamente 9.050 anos antes de Cristo. E também é o ponto mais antigo de toda a cronologia dos eventos de Fallout. Eventos da lore, não dos jogos. Pois o arqueólogo Lorenzo Cabot descobriu que nessa época já prosperava a civilização mais antiga de toda a história do planeta Terra, aproximadamente 4.000 anos antes da civilização mais antiga até então, Suméria. Vamos falar da cidade de Uba. Mas antes da gente de fato falar da cidade de Uba, acho que seria interessante eu falar brevemente para vocês sobre o arqueólogo que a descobriu, Lorenzo Cabot. Lorenzo Cabot nasceu em 1835 e sempre foi considerado um arqueólogo brilhante e muito talentoso, e tinha um interesse especial e peculiar por civilizações antigas, principalmente aquelas que respondiam algumas dúvidas sobre a origem da humanidade. E ele tinha algumas teorias que a civilização humana era muito mais antiga do que a gente achava. Teorias essas que eram quase ridicularizadas por toda a comunidade científica. Mas Lorenzo estava determinado a provar que suas teorias eram reais. Ele tinha algumas evidências da existência de uma sociedade extremamente antiga, mais antiga do que qualquer outra civilização humana já conhecida. Como eu citei anteriormente, a cidade de Uba. E todos os estudos e todas as pistas que Lorenzo tinha coletado até então faziam ele acreditar que essa cidade estava escondida em algum lugar do grandioso deserto de Rub al-Khali. Fazendo uma brevíssima contextualização, o deserto de Rub al-Khali é um deserto real que existe. Ele é considerado o maior deserto de areia do planeta, tanto em extensão como também, curiosamente, em profundidade. Para vocês terem uma ideia, no deserto de Rub al-Khali, em alguns pontos, a areia chega a 250 metros de profundidade. Você tem noção do que eu tô falando? Significa que se você cavar para baixo, você vai achar 250 metros de areia. É um prédio de mais de 80 andares para baixo, dentro da areia. Convencido que ele iria provar suas teorias, Lorenzo Cabot parte em uma expedição secreta ao deserto de Rub al-Khali, juntamente com seu fiel parceiro, Metternich. E não é que essa expedição deu frutos. Depois de semanas ou meses explorando e escavando, Lorenzo Cabot, juntamente com sua expedição, finalmente encontraram a cidade de Uba, ou melhor, as suas ruínas. Mas ele também encontrou algo no mínimo perturbador nas ruínas da cidade. Ele encontrou restos mortais de seres humanoides que não eram
humanos, assim como alguns artefatos dessa antiga civilização. Dentre esses artefatos estava uma coroa. Lembre-se da coroa, que ela é muito importante. Por algum motivo que não sabemos, talvez uma breve brincadeira ou comemoração, Lorenzo colocou essa coroa em sua cabeça e a partir daí algo começou a mudar nele. Ao finalizar a expedição, Lorenzo precisava voltar à sua cidade, Boston, onde ele morava com sua família, mas ele queria esfregar na cara de todos aqueles que duvidaram dele. Então ele enterrou novamente a cidade, apagando qualquer vestígio de sua localização, algo que Metternich era completamente contra. Ele iria esconder a cidade para que ninguém descobrisse ela e quando pudesse retornar, ele retornaria com alguns membros da comunidade científica, assim como ele iria aproveitar a oportunidade para esfregar na cara de sua família. Quando Lorenzo finalmente retornou à sua cidade, Boston, Lorenzo não tinha tirado a coroa em praticamente nenhum momento e por algum motivo ele já não era a mesma pessoa, ele havia mudado fisicamente e mentalmente. Mesmo com sua idade avançada, Lorenzo parecia sobrenaturalmente saudável, mais forte, mais rápido, e os anos do passar do tempo pareciam não pesar mais em seu corpo, parecia que ele tinha parado de envelhecer. E o mais bizarro, ele começou a desenvolver o que pareciam ser habilidades psíquicas, como telecinese, e qualquer tentativa de remover a coroa de sua cabeça lhe causava grande sofrimento e dor, o que consequentemente começou a tornar ele cada vez mais paranoico, psicótico, violento e perigoso. Acredito eu que parte dessa paranoia era um constante medo que as outras pessoas queriam a sua coroa. Foram períodos sombrios para a família Cabot. Jack Cabot, seu filho, nos conta que nesse período Lorenzo se tornou extremamente violento, cometendo vários crimes perturbadores e abomináveis. Crimes tão graves que a única razão pela qual ele não foi parar na cadeira elétrica é porque a sua família era muito influente e muito poderosa. Mas o comportamento de Lorenzo chegou num ponto completamente insustentável e em 1898 a sua família se viu obrigada a prendê-lo nos porões de um manicômio. Com Lorenzo agora preso, Jack Cabot, seu filho, que também era um cientista, começou a estudar a condição de seu pai e o artefato com o objetivo de em algum momento achar uma maneira de curá-lo, mas ele acabou descobrindo algo mais interessante e ao mesmo tempo bizarro. Ao fazer certas análises no sangue de seu pai, ele descobriu que esse sangue tinha algumas características diferentes e a partir do sangue de seu pai ele foi capaz de desenvolver um soro que tinha a propriedade de impedir o envelhecimento, soro que Jack começou a aplicar em si mesmo, em sua mãe e em sua irmã, fazendo com que a família Cabot se tornasse praticamente imortal, ou pelo menos imune aos efeitos do envelhecimento. Durante as décadas, ou melhor, séculos que Lorenzo Cabot estava preso e confinado aos seus aposentos, ele tinha pouco ou praticamente nenhum contato com o mundo exterior e para passar o tempo ele começou a voltar a sua atenção para sua própria mente, usando a coroa como uma espécie de dispositivo de comunicação. E assim Lorenzo relata que por diversas vezes ele estabeleceu uma comunicação com a entidade proprietária original da coroa, assim como sua civilização. E foram esses contatos que fizeram Lorenzo ter uma percepção completamente alterada em relação ao mundo, assim como fez ele passar a ver as leis, as regulações, a ética e a moral humana como algo completamente irrelevante, o que o levou a uma série de crimes hediondos. Ok, agora vamos tentar entender essa história. O que a gente sabe de fato sobre a história da família Cabot? Você sabe a história que eu falei até agora. A gente sabe com certeza que Lorenzo Cabot realmente encontrou a cidade de Uba no deserto. E a gente sabe que ele encontrou o artefato, a coroa, e começou a usar ela. E a gente sabe que depois que ele começou a usar, ele mudou completamente. Mas o que poderia ser de fato essa coroa? Para mim é impossível ler, pesquisar e falar dessa história sem me lembrar automaticamente dos mitos de Cthulhu, de Lovecraft. Se você não conhece, H.P. Lovecraft foi um escritor que morreu em 1937, porém durante os anos 10, 20 e 30, ele escreveu obras de horror misturado com ficção científica de uma maneira tão original e até hoje única, que mais tarde seria classificado como um gênero próprio, o chamado horror cósmico. Nas histórias de Lovecraft, seus personagens acabam investigando e descobrindo entidades cósmicas gigantescas e extremamente antigas, tão poderosas que a humanidade é praticamente insignificante perante essas entidades.
E os poucos seres humanos que tiveram desprazer de ter algum contato com essas civilizações ou com essas raças tiveram experiências nem um pouco boas. Seus sentidos eram expostos a estímulos que seus cérebros simplesmente não conseguiam processar, levando eles à loucura. Eu não vou entrar muito em detalhes não, porque quem sabe um dia eu não trago aqui as histórias de Cthulhu pro canal, né? E com certeza a história mais famosa e mais influente de H.P. Lovecraft é o Chamado de Cthulhu. Tem nesse livro aqui, ó, muito bonito por sinal. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você comprar na Amazon. Usando meu link, um pedacinho da compra vem pro canal e você não paga mais por isso. E pode comprar qualquer coisa usando o link. Vou deixar um QR Code na tela também. Voltando pro vídeo. Nessa história, vou falar ela de maneira bem grosseira e bem breve. Nessa história a gente acompanha os relatos de um marinheiro norueguês que acabou encontrando por acidente uma cidade no meio do oceano. Essa cidade tinha construções que literalmente desafiavam a percepção e a interpretação humana. Essa cidade é chamada de R'lyeh. Eu posso estar falando errado, mas tecnicamente todo mundo fala errado, porque é um nome de uma língua que não foi feita por ser humano falar. Então se quiser falar R'lyeh, você pode. Foda-se. Uma cidade localizada no fundo do oceano e que de tempo em tempo, de maneira completamente imprevisível e inexplicável, essa cidade emergia à superfície do oceano. Era uma cidade bizarra, sombria, cujas leis da física não se aplicavam corretamente, fazendo com que em alguns momentos o oceano parecesse o céu parecesse o oceano, o chão, loucura. E de acordo com os mitos, é a cidade em que a entidade mais poderosa do universo criado por Lovecraft está sepultada, o Grande Antigo, aquele chamado de Cthulhu. Lembrando que assim como Hele, Cthulhu também é um nome feito para uma garganta não humana pronunciar. Então eu também posso estar falando errado. Pode ser Cuchulo, Chuchuco, Tucutuco, Lucutuco, Bulucutucutucutu, Chuchuco. A gente chama de Cthulhu para ficar mais fácil, né? Tem gente que chama de Chuchuco também. Clayton também dá. Então, olhando por esse ponto de vista, Ubar pode ser uma cidade perdida de uma antiga entidade cósmica do universo de Fallout. A coroa pode ser um artefato tanto tecnológico quanto místico que dava a Cabot algum tipo de conexão com essa antiga civilização e suas entidades, e como a sua mente humana não estava preparada para interpretar e para presenciar os elementos dessa antiga civilização, ele simplesmente enlouqueceu. Outro elemento presente nas histórias de Cthulhu é que seus adoradores frequentemente falam sobre seu retorno, enquanto Lorenzo Cabot anseia por se livrar de suas amarras e seu confinamento para continuar a sua pesquisa. Não poderia essa pesquisa ser algum meio de trazer de volta essas entidades ou essa civilização há muito perdida nos desertos de Rub'-al-Khali? E para você, os nomes Lorenzo Cabot, H.P. Lovecraft. E não sei porquê, mas eu acho que esses dois nomes têm uma sonoridade de alguma forma similar. Outro ponto interessante que nos dá uma evidência que a gente está tratando de alguma coisa realmente mística e sobrenatural são as habilidades psíquicas que Lorenzo adquiriu ao usar a coroa. Em minhas pesquisas eu não encontrei nenhum personagem em toda a lore de Fallout que possuía poderes psíquicos como uma telecinese. Mas eu vou ser sincero para vocês, a lore de Fallout 4 também nos dá alguns indícios que essa coroa pode não ser um item especificamente místico, mas algo na verdade tecnológico, porém uma tecnologia não compreendida. Porque vocês lembram que eu falei que Jack Cabot desenvolvia um soro a partir do sangue de Lorenzo? Pois é, esse soro é um item que você pode consumir no jogo. Quando a gente usa o soro, ele nos concede alguns benefícios curiosos. Dentre esses benefícios, a gente tem uma redução de radiação. Para ser mais preciso, ele reduz 36 mil pontos de radiação. Para você ter uma ideia, Radaway, que é o remédio mais potente dentro de Fallout 4, que cura a radiação no jogo, cura 300 pontos. Ou seja, quando você consome o soro, você se torna quase imune à radiação por um tempo limitado. E uma coisa comum de certos dispositivos é causar radiação na nossa cabeça. Então assim, não é meio suspeito que o dispositivo antigo, que tem uma interface neural, tenha gerado nesse homem uma resistência tão alta à radiação? Então a gente pode extrapolar um pouco a nossa interpretação em relação ao que é de fato a coroa, para que ela seja realmente um dispositivo tecnológico extremamente avançado e potente. Mas ainda assim, se a gente usar como base o misticismo do horror cósmico de Lovecraft, a gente vai ver que nas histórias dele as coisas não funcionam necessariamente com magia,
mas sim com traços de tecnologia extremamente avançada e incompreensível. Uma coisa não exclui a outra. É como a Bifrost do Thor. É um dispositivo tecnológico, mas não deixa de ser místico. Mas e aí, você concorda com essa teoria minha? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Outro elemento que na minha percepção é claramente sobrenatural no universo de Fallout é o mito do chamado Homem-Mariposa. Falar da presença do Homem-Mariposa na lore de Fallout é meio complexo, porque a gente tem que começar falando brevemente da lenda por trás do Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa foi citado oficialmente pela primeira vez em 1970, em um livro chamado Strange Creatures from Time and Space. No português seriam Criaturas Estranhas do Tempo e do Espaço. Um livro que tentava reunir e até de certa forma explicar diversos relatos e aparições de criaturas estranhas por todo o território norte-americano. E uma das histórias mais famosas é a história do Homem-Mariposa. É dito que as pessoas começaram a relatar sua existência em 1959, no estado de Ohio. Essas pessoas diziam ver uma criatura que parecia meio humanoide, meio borboleta, com olhos brilhantes e um corpo completamente negro, quase uma sombra. E suas aparições foram ficando cada vez mais frequentes nos anos seguintes, principalmente na segunda metade da década de 60. E um dos relatos mais famosos relacionado ao Homem-Mariposa aconteceu em 15 de novembro de 1966, quando um jovem casal passando de carro perto de uma fábrica de TNT, de pólvora, viu grandes olhos vermelhos brilhantes olhando em sua direção. Os olhos estavam em um corpo que parecia de um homem. Os olhos eram gigantes, hipnóticos e pareciam fazer parte de um corpo, o corpo de um homem bem grande, acima dos 2 metros de altura, e possuía asas gigantescas semelhantes a asas de borboleta. Outras pessoas relataram algo parecido, porém as asas eram mais semelhantes a asas de morcego. Outra coisa comum nos relatos é que a criatura perseguia os observadores a velocidades incríveis, acima dos 160 km por hora, e emitia um som que só poderia ser comparado a centenas de camundongos morrendo. Outro fator curioso em relação a essa lenda é que nas datas que ela foi vista, ou em momentos bem próximos, também haviam relatos de OVNIs. Não dá pra dizer se existe uma real conexão entre os OVNIs e o Homem-Mariposa, ou se era simplesmente uma coincidência. Outro elemento relacionado ao Homem-Mariposa, que também não é comprovado, é que algumas pessoas que presenciaram grandes catástrofes ou desastres reais também relataram ter visto uma criatura muito parecida ao Homem-Mariposa perto desses locais, como o grande terremoto na cidade do México de 1985 ou o acidente nuclear de Chernobyl. E apesar que, como eu falei, a sua primeira aparição real com esse nome aconteceu em 1970 no livro Criaturas Estranhas do Tempo e Espaço, o seu primeiro relato registrado, mesmo que não com esse nome, é bem mais antigo, de 18 de setembro de 1877, no famoso jornal The New York Sun. Beleza, vocês já conhecem a lenda. Agora vamos falar como essa lenda está presente em Fallout. Em Fallout 76 existe uma criatura chamada o Homem-Mariposa, que é basicamente um inseto mutante. Porém ele carrega características que são facilmente relacionáveis ao Homem-Mariposa do folclore. Uma criatura escura, sombria e grande, com gigantescos olhos brilhantes e hipnóticos que observam ao longe, e caso se sinta incomodado com sua presença, irá abrir grandiosas asas de borboleta e voar para longe a uma velocidade extremamente alta, tão alta que aos olhos desatentos vai parecer praticamente teletransporte. E de primeiro momento não tem nada demais, Fallout é cheio de criaturas vítimas de experimentos bizarros ou da radiação proveniente da Grande Guerra, como o próprio Deathclaw, que é basicamente um camaleão vítima de experimentos. Ou as Red Roaches, que basicamente são baratas que sofreram mutação por causa da radiação, e vários outros exemplos. Mas o Homem-Mariposa, ele é um caso especial. Como a figura folclórica do Homem-Mariposa é muito famosa nos Estados Unidos real, também é muito famosa nos Estados Unidos Fallout. E assim como a gente tem várias pequenas organizações religiosas espalhadas por todo o mundo que cultuam as mais diferentes e curiosas coisas, também existia um culto ao Homem-Mariposa. Esse culto se reunia para estudar a figura divina e messiânica do Homem-Mariposa, para fazer suas orações, seus apelos, no porão do Museu do Homem-Mariposa. Eles acreditavam fielmente que se orassem com um clamor suficiente, eles seriam capazes de prever grandes catástrofes e salvar a si e as pessoas que eles amavam. E assim eles começaram a se dedicar a isso. Eles se dedicaram a um grande ritual para convocar o Homem-Mariposa
a fim de lhes orientar o que deveriam fazer caso houvesse algum tipo de perigo que acontecesse em breve. E é aqui que entra a figura do irmão Charles. Durante o ritual e as orações, em 21 de outubro de 2077, 2 dias antes da Grande Guerra, o irmão Charles disse em sua missa que ele teve uma visão do Homem-Mariposa e que o Homem-Mariposa lhe disse que um grande perigo estava para acontecer, e assim o irmão Charles organizou um êxodo, levando os fiéis a uma mina, a mina chamada Buraco da Sorte. E sabe o que aconteceu 2 dias depois da previsão do irmão Charles, da visão do irmão Charles, em 23 de outubro de 2077? Charles e os fiéis de sua igreja passaram completamente ilesos pelo fim do mundo. E ao se verem salvos pelo Homem-Mariposa, nos anos que se sucederam, aquele pequeno movimento religioso foi se tornando cada vez mais estruturado, mais formal. E décadas depois, quando finalmente puderam sair à superfície, começaram a expandir sua fé e sua religião. E depois da Grande Guerra, quando a criatura Homem-Mariposa começou a se tornar algo mais frequente, raro, mas mais frequente, o culto do Homem-Mariposa começou a cultuar a criatura. Mas uma coisa curiosa, nossa, eu tô falando muito isso, né? Uma coisa curiosa, fato curioso, mas é uma coisa curiosa, cara, é um fato legal assim de se falar. Que os adoradores do Homem-Mariposa, do culto do Homem-Mariposa, eles veem a criatura não como uma divindade, mas como um portador de um poder muito maior. Eles realmente acreditam que aqueles animais são animais, mas que são abençoados por algo maior. Mas existe digamos assim, uma subdenominação do culto dos Homem-Mariposa, ou algo completamente à parte, que são chamados de Os Iluminados. Os Iluminados, eles não adoram todos os Homem-Mariposa. Eles acreditam que os Homem-Mariposa são criaturas até sagradas, mas são criaturas da natureza. Eles cultuam um Homem-Mariposa, uma criatura Homem-Mariposa específica, que eles chamam de o Sábio, ou o Homem-Mariposa Sábio, ou aquele dos olhos roxos, que é uma mariposa específica e única, até hoje a gente sabe, que seus olhos são roxos e ela é bem maior. Esse grupo chamado de Os Iluminados acreditam que apenas esse Homem-Mariposa é realmente capaz de visões sobrenaturais e de prever o futuro. E eles não acreditam que o Sábio seja uma divindade ou algo imortal, mas sim um ser terreno, um ser natural, porém extremamente antigo e sábio. Inclusive, os Iluminados acreditam que foi o Sábio que apareceu para o irmão Charles há décadas atrás, levando ele e o seu povo das minas do Buraco Sortudo, para salvar aquele povo. Ah, pessoal, antes de a gente continuar, eu queria lembrar vocês de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês e faz toda a diferença do mundo. Eu quero chegar aos 100 mil inscritos ainda em 2025. É meu sonho viver de falar de lore desses mundos fantásticos, de fantasia e ficção científica. Mas pro meu sonho se tornar realidade, eu preciso da ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e pra quem você acha que vai gostar. E se couber no seu orçamento, se couber, considere se tornar um membro. A partir do valor de um cafezinho, você ajuda diretamente no desenvolvimento do canal e a manter o canal no ar, porque as coisas não tão fáceis. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, pode ser um livro de RPG, uma miniatura de Warhammer ou mesmo um faqueiro, usa o meu link que tá aqui na descrição. Você não vai pagar nada mais por isso, mas um pedacinho do valor, ao invés de ir pros bolsos do Jeff Bezos, que não sabe onde mais enfiar dinheiro, vai vir pro pobre Kelvin aqui pra ele fazer a manutenção do sonho dele. Pra você não custa nada mais. No mais, vamos voltar pro vídeo. Isso tudo já seria bizarro o suficiente, mas aí a gente tem que colocar um outro personagem na história, um outro personagem que também é uma figura cultural, mitológica, digamos assim, do folclore, que é o Homem que Ri, também chamado de Indrid Cold ou Contacti. O Homem que Ri é descrito em relatos de pessoas que tiveram contato com ele. Ele é descrito como um homem bem alto, bem vestido, geralmente com ternos, e que tem um sorriso bizarro e até mesmo bem artificial. Ele é visto em algumas rodovias encarando motoristas e transeuntes. Em alguns casos, algumas pessoas relatam até perseguições, mas geralmente os relatos dizem que ele é uma figura mais passiva e fica observando de longe as pessoas de maneira
bizarra. Em alguns casos raros, ele até tenta se comunicar, geralmente por telepatia. E alguns estudiosos conseguem estabelecer um link entre o homem que ri e o homem mariposa, já que eles têm um comportamento parecido e geralmente eles aparecem nos mesmos locais e em momentos muito próximos. E sim, o homem que ri também aparece em Fallout. Um homem vestindo um terno e com um sorriso bem bizarro. E seu comportamento é bem estranho. Ele tem falas e comportamentos de alguém que está visitando um lugar interessante ou fazendo um passeio. Uma de suas falas é a seguinte: eu estive ausente por muito tempo e parece que muita coisa mudou durante a minha ausência. Tenho tantas visões para contemplar. Talvez você possa me recomendar alguma peculiaridade local? Outra de suas falas que nos dão indícios que ele pode ser realmente o ser mitológico do Indrid Cold, né, ou o Homem que Ri, são o seguinte: eu sou Cold, também pode ser frio, mas você pode me chamar de Indrid. Do que chamam você? Eu vejo a lua e a lua me vê. A gente poderia dizer que o Homem que Ri é só mais um maluco vagando pelos ermos de Fallout e não tem nada demais. Mas se você por acaso atacar o Homem que Ri, ele vai desaparecer em uma névoa escura como se estivesse voando para os céus. Exatamente como o Homem-Mariposa desaparece. Tanto o caso do Homem-Mariposa como o caso do Homem que Ri nos dá sólidas evidências que existe o sobrenatural no universo de Fallout. Mas eu quero deixar a minha interpretação do que talvez seja tudo isso. Primeiro, a visão do irmão Charles. O irmão Charles realmente organizou um êxodo de sua congregação para a mina do Buraco Sortudo. Isso realmente salvou toda a sua congregação. Só que quando a gente vai pesquisar a lore de Fallout, a única informação que a gente tem sobre o irmão Charles, de antes da guerra, é que ele era um membro respeitado do culto ao Homem-Mariposa. A gente não sabe qual era a sua profissão, e se ele era um militar ou um membro de uma grande corporação como a Vault-Tec. Ele provavelmente teria uma noção clara que nos próximos dias a grande guerra ia finalmente acontecer. E ao perceber que não tinha como evitar, ele tentou fazer o que estava ao alcance dele: se salvar as pessoas que ele ama e de quebra ainda emergir como uma figura messiânica, tendo todos os seus desejos atendidos por sua congregação e por seus fiéis. A gente tem que lembrar que algo semelhante iria acontecer no Vault 29. O Vault 29, que eu falei no meu vídeo sobre todos os Vaults, a versão não canônica dele, que iria sair no Fallout Van Buren, iria ter uma premissa semelhante. Seria um Vault que apenas crianças seriam aceitas e elas seriam educadas a um nível básico, quase tribal. E quando saíssem dali, a sua overseer, a sua supervisora, uma enfermeira, iria liderar eles como uma deusa. Então não seria muito conveniente que, sei lá, um funcionário da Vault-Tec, já sabendo o que iria acontecer, se tornasse uma figura messiânica ao ter uma visão do que ele já sabia que ia acontecer? Enquanto isso, os Homens-Mariposa não passam daquilo que eles realmente são: animais e insetos vítimas da radiação. Outra possibilidade para explicar o sucesso da visão do irmão Charles é bem mais simples e até mais sem graça. Desde os anos 90, a gente teve de 30 a 40 grupos religiosos que de alguma forma pregavam que o mundo iria acabar e se prepararam juntamente com suas congregações e seus fiéis para esse fim do mundo. Eu tô falando de sussurros coletivos, eu não vou falar a palavra senão o YouTube corta, mas sussurros coletivos, construção de bunkers, sacrifícios. E se a gente considerar os menores, os que não se tornam tão famosos assim, as estimativas é que pode até dobrar. Então desde os anos 90 a gente pode estar falando de 80 a 100, às vezes até mais do que 100 pequenos grupos religiosos pregavam e se preparavam para o fim do mundo de alguma forma, de uma forma ou de outra. Então, matematicamente falando, se por acaso o apocalipse acontecesse hoje, qualquer um que fosse alguma seita religiosa em algum lugar do planeta estaria certa. Então, matematicamente falando, em 23 de outubro de 2077, algum grupo que pregava o apocalipse estava se preparando para o apocalipse. O culto do Homem-Mariposa ter sobrevivido ao apocalipse pode ser uma coincidência, até porque metade desse culto teve uma visão do fim do mundo levemente diferente. Eles viram que o mundo iria acabar por uma inundação, por um dilúvio, e se abrigaram nos terraços dos prédios, só que caíram bombas.
Agora, é bem mais difícil explicar a figura do homem que ri. A sua desconexão com a realidade e sua total inabilidade social e comunicativa com quem tá falando com ele nos dá indícios que ele talvez não seja humano. Mas não necessariamente isso quer dizer que ele é uma criatura sobrenatural. Alguns ramos ou membros do culto do Homem-Mariposa diz que o Homem-Mariposa, a criatura, o bichinho, é um bicho meio metamorfo. Então existe a possibilidade que o homem que ri seja uma criatura metamorfa que surgiu ou foi criada a partir de experimentos bizarros lá na década de 60, 70, quando as suas primeiras aparições foram relatadas e registradas, foi capturado e preso em grandes laboratórios, porém com o fim do mundo, com a falta de pessoal para manter ele preso, ou mesmo que as estruturas que o prendessem foram destruídas devido às bombas, agora ele tá livre. O que justificaria as suas falas de desconexão temporal, quando ele fala que muito mudou em sua ausência, mas ainda assim é difícil justificar a forma como ele desaparece quando ele é atacado, isso eu confesso. E como algumas pessoas dizem que o Homem que Ri é um fantasma, eu não sei, eu sinceramente... Com o Homem que Ri eu travo, com o Homem que Ri eu tenho dificuldade pra fechar uma teoria, sabe? E você consegue me ajudar? Deixa nos comentários aqui. Pessoal, agora eu preciso do feedback de vocês. Esse formato de vídeo assim, falando de teorias e os meus achismos em relação às histórias, é interessante pra vocês? Vocês acham melhor com o chroma key, passando um vídeo aleatório no fundo? Ou vocês preferem com cenário? Eu sei que não é um cenário ainda, né? Mas meu objetivo é colocar alguma coisa bonitinha pra expor algumas coisas que eu tenho aqui, uns recebidos de inscritos de algumas empresas. No mais, eu quero agradecer a companhia de vocês até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e se puder se torne um membro e confere os links na descrição, que é muito importante. Até a próxima.